empolgado, só que hoje eu me empolguei com a prece ali e tal, estava viajando. Quando a gente faz uma prece bem feita, né, a gente se envolve com aquilo, né? A gente vai no pensamento e a prece toca a gente de formas diferentes, né? Toca... Como que toca a prece, afinal das contas? Como que a gente faz com a prece? O que a gente usa para fazer a prece? Para fazer uma oração? Ah, Paulo, a gente usa o pensamento, a gente tem que pensar, certo? Sim. O pensamento é fundamental. Então, se eu chegar lá, pegar o Pai Nosso, ler e repetir, na minha cabeça, aparecer tipo... Eu estou vendo aqui que tem um pessoal que ainda lembra que tinha um desenho que ficava a bolinha pingando? E ela ia pingando assim nas palavrinhas e tal. Hoje em dia ainda tem isso, né? Galinha pintadinha, os mais novos, os que têm filhos e netos mais novos vão saber disso, né? Tem a bolinha pingando. É só ficar essa bolinha pingando lá. Pai Nosso que estás no céu. E repetir aquilo ali e eu fiz uma prece. A prece está feita. Rezo 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria... E está tudo certo? Não. O que precisa, então? Tem que ter a emoção, tem que ter o coração. Tem que ter o coração. A prece requer o coração. Então, se eu só ficar com o meu coração intenso, cheio de amor, cheio de coisa ali dentro, tal, a prece saiu, é isso? É a união das coisas. Eu preciso usar a palavra e a emoção, a razão e a emoção, né? Despertar isso em mim. E aí vem essa coisa louca, né? Porque parece que a razão e a emoção são duas coisas que não conversam, não é isso? Não é isso que é retratado o tempo todo? Olha, haja com a cabeça e não com o coração. Ah, dê o seu coração e não a sua razão. Dê voz a isso e não aquilo. Dê voz àquilo. E de repente a gente vê isso, que nem a colega está falando. A prece é uma ação conjunta da minha razão e da minha emoção. Fácil, né? É fácil a gente combinar isso, juntar, bota no liquidificador, bate... Tá, e sai a prece perfeita, não é isso aí? A gente passou tanto tempo aprendendo que essas coisas não se falam, que essas coisas não se misturam, que é óleo e água. E aí a gente fica confuso, né? Mas a prece sai, não sai? Às vezes sai meio automática, né? Que nem ele falou assim, na hora de acordar, tem gente que vai fazer a prece na hora de dormir, né? Isso. Quando consegue chegar no Pai, né? Aí já foi, né? A gente tem que criar um hábito de fazer a prece, né? Tem que criar um jeito melhor de fazer a prece, tem que criar um jeito de se comunicar. Para que serve a prece, afinal de contas? Para que a gente usa a prece? Para que a gente faz a prece? Bacana, eu tenho que usar minha razão, tenho que usar minha emoção... Mas para que eu faço prece? E aí, gente? É um momento íntimo com Deus. Ok, eu tenho um momento ali de intimidade e o que eu vou fazer com essa intimidade com Deus? Conversar com Ele. Para quê? Tipo, e aí, Deus, beleza? Tudo bem? Normalmente a gente está pedindo, né? Você quer agradecer também. A prece serve então para eu pedir, para eu agradecer, só, e para louvar. O que é louvar a Deus? A gente reconhecer a grandeza, a gente colocar e perceber e admirar aquilo que Deus fez. Tá joia. Eu vou encher vocês de pergunta, tá? Eles falaram para eu arrancar palavras de vocês, vou colocar um holofote aqui e falar, vamos, respondam. Brincadeira. Vou perguntar com jeitinho. O que é Deus? Quem é esse cara? Tempo. E aí, gente? Difícil, né?
A gente sabe que Deus é fiel. Aí vem alguém e me fala, Deus é fiel. Ai, Deus é fiel. Né? Ele pode agir de uma forma fiel, mas o que é Deus? O que é Deus? A gente já se perguntou isso? Deus é o Criador. Muito bem, criou tudo. Tudo. Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Foi a pergunta pelo qual eu falei assim, eu acho que eu vou entrar para o Espiritismo. A primeira pergunta que eu li, eu falei assim, ok, é exatamente isso que eu quero saber. Eu tinha 17 anos. Eu estava muito confuso. Muito confuso. E um amigo me sugeriu, olha, lê o livro dos Espíritos, né? Vai para a parte de perguntas e respostas, lá tem bastante coisa. Você vai encontrar as respostas que você está procurando lá. Estuda. Tá bom, vou lá ler esse livro, né? Já li tanta abobrinha, por que não ler um negócio que é sério? E aí eu pego lá a primeira pergunta, o que é Deus? Kardec indaga os espíritos, né, que estavam ali. Ele começa esse assunto, o que é Deus? E a resposta, por mais complexa que possa parecer, por mais, né, assustadora que a gente está aqui, não vou nem falar porque vai que eu erro, os espíritos esclarecem de uma forma singela, objetiva e ao mesmo tempo completa. Deus é a sabedoria suprema e a causa primária de todas as coisas. Sim, Ele é o Criador. Tudo originou-se dele, mas originou-se dele, ele sendo a inteligência suprema, a maior inteligência que existe, aquele que sabe de todas as coisas, desde o princípio até o fim, sabe todas as possibilidades que podem acontecer no mundo, na vida, sabe o que vai acontecer no final, estando ele na origem, e a origem também é quando, né, se a gente pensa em eternidade. Então nós entramos em contato com esse Criador, com essa força, com essa inteligência que, ao seu modo, com esse poder que nós não temos sequer uma noção ínfima do que Ele é, do que Ele é capaz, do que pode ter sido feito, nós tentamos entrar em contato com essa inteligência, com essa força, com esse Criador, sabendo ou esperando, acreditando que Ele existe, que Ele está por aí e que mesmo tendo criado todas as coisas num tempo tão remoto, Ele não esqueceu de ninguém. Ele conhece cada uma das suas criaturas, cada um de nós de forma íntima. Ele consegue olhar um planeta e enxergar a todos que estão lá, todas as coisas, e tudo é valioso, tudo é importante, até as baratas, pasmem, as voadoras também, não é? Tudo é importante, tudo é relevante, tudo tem um propósito na criação. E aqui, em um nível mediano, um nível intermediário entre os seres que nós nos originamos e os seres aos quais nós estamos destinados a ser, nós nos encontramos no meio, em forma de humanidade, em forma de civilização, nessa forma humana, vivendo nesse planetinha que fica rodando perdido no universo. Perdido não, está circulando por aí, indo para um objetivo que só Deus sabe qual é, não é? Enquanto isso, nós estamos ali tentando viver, alheios de repente a tudo que acontece fora do planeta Terra, a tudo que acontece no universo, enquanto galáxias nascem e morrem, estrelas explodem, cometas passam, etc., a gente tem que lidar com as coisas do cotidiano. Como eu lavo a louça? Quem vai lavar a louça? Quem vai fazer o café da manhã? Quem vai no mercado hoje? Quem vai pagar a conta? Quem vai tomar banho primeiro? Nossa, Paulo, mas o que é isso perto do universo? Universo, eu tenho o meu universo dentro da minha casa, dentro da minha vida, dentro do meu cotidiano, as coisas que me são importantes e as coisas sem as quais, se eu não fizer aquilo, o meu universo, o meu mundo, a minha existência se abala, se arruína.
Não funciona. Entra em colapso. Não é verdade? Pensa na coisa mais boba. Esquece a chave de casa um dia. Se atrasa meia hora no serviço. Deixa de ir um dia na aula. Fica uma semana sem falar oi para a esposa. Tudo é interligado. É porque assim, eu estou falando essas coisas porque a gente conversa assim sobre, quando a gente começa a falar do macro-universo, né? Parece essas coisas assim, algumas pessoas falam assim, poxa, mas o que é a vida humana perto do universo? Ela é tão relevante quanto? O nascimento de uma galáxia é tão relevante quanto o nascimento de um bebê, não é? A criação de um novo planeta é tão importante quanto a criação de um formigueiro. Para Deus, tudo é vida. Tudo está ali se multiplicando, interagindo, criando novas formas, fluindo, né? Estamos conectados através de várias coisas e conectados todos juntos de volta a esse Criador. O Criador que Jesus, o Mestre por excelência, o Espírito mais evoluído que viveu entre nós humanos, chamou de Pai. Vejam, quando a gente, e muita gente faz isso, estuda a Bíblia, estuda o Velho Testamento, parece que existia um Deus e esse Deus veio mudando. Deus era de um jeito, foi do outro, fez isso, fez aquilo, tinha hora que ele matava, tinha hora que ele se vingava, tinha hora que ele não sei o quê. Deus era um monte de coisa, até ele se tornar Pai. Vocês acham que Deus, esse Criador, que criou todas essas coisas, essa sabedoria suprema, teria essas mudanças de temperamento, de comportamento, de humor? Nossa, hoje eu estou com uma azia, vou acabar com uma cidade. Nossa, aquele ali falou mal de mim. Aquele olhou para trás, viram a coluna de sal, não quero nem saber. Ah, essa cidade está muito bagunçada, cai fogo e enxofre lá. Vocês acham que Deus faz isso desse jeito? Mas acontece, não acontece? Recentemente, poucos anos atrás, quem se lembra do tsunami que teve na Indonésia? Quem se lembra, há pouco tempo ainda, o tsunami que teve no Japão? É a fúria de Deus? É a ira divina? Por que a gente não acha isso? Por que os antigos achavam? Por que eles tinham esse medo desse Deus? Por que eles tinham essa preocupação com esse que Jesus veio chamar de Pai? Porque era difícil se conectar a Ele. Porque Deus, Ele sempre foi o mesmo. O que mudou foi a interpretação, o entendimento das pessoas a respeito de Deus. As pessoas começaram a entendê-lo de forma diferente, entender que certas coisas não eram bem assim. Antigamente as pessoas rezavam para o sol, rezavam para a lua, rezavam para o raio, para o fogo. Viam todos os fenômenos da natureza uma entidade divina, um ser superior, alguém que poderia ajudá-lo ou destruí-lo. E rezavam para ele. Os gregos, lá nos princípios da história, com os seus deuses pagãos, a sua mitologia cheia de deuses, que um favorecia uma coisa, outro favorecia, eu quero guerrear, então eu vou falar com esse Deus. Eu quero amor, eu vou falar com aquele Deus. Eu preciso curar alguém, vou falar com esse Deus. Preciso de trabalho, vou falar. Cada Deus tinha uma coisa, uma função. Eu desejo mal a alguém, vou falar com esse outro Deus aqui, que ele é
chegado nessas coisas. Hoje em dia ainda há religiões que fazem isso, que pregam isso, que há diversas divindades, quando na verdade nós sabemos e compreendemos hoje em dia melhor que Deus existe apenas um. O povo hebreu pregava isso, né? O povo hebreu cultivou isso, saiu do Egito com essa ideia, pregando isso, guiados pela ideia de que eles serviam e que existia apenas um Deus, ao contrário do tanto tempo que eles passaram no Egito, né? Sofrendo por aqueles que acreditavam em diversos deuses e acreditavam que isso dava direito deles terem escravos e serem maiores do que os outros. Mas ainda assim, precisava ter uma ideia melhor a respeito de Deus. Para isso vem Jesus mostrar que Deus não é um tirano, não é um homem vingativo, é sim um Pai amoroso, bondoso, que quer bem a todas as criaturas. Todas as criaturas. Ele diz num trecho, Jesus, do Evangelho, Deus não faz o sol nascer sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos? As coisas acontecem porque elas têm que acontecer e todos nós passamos por aquilo que precisamos passar. Então, se eu tenho que passar por uma enfermidade, adianta eu rezar para eu não ficar doente? Se eu tiver que ficar desempregado, se eu tiver que morrer, se alguém que eu conheço estiver mal, adianta eu rezar, já que a gente tem que passar pelo que tem que passar? O que vocês acham? Sim ou não? Mas por quê? A pessoa não tem que passar por aquilo? A prece ajuda, então? Como a prece ajuda? O que é essa tal dessa prece? A gente falou, é a ação do pensamento e da emoção. Mas o que gera isso? Que nem quando a gente junta cor, né? Junta branco com preto da cinza, vermelho com branco da rosa. Vocês veem que eu sou ótimo com cores primárias, que acabou aí as minhas misturas. Né? Fica por aqui. Né? Arroz com feijão, vocês têm o quê? Arroz com feijão. Né? Enfim. E aí? O que faz essa prece? Para que serve essa prece? Transmissão de pensamento, você ativar essas ondas através do pensamento e mandar fluidos, mandar pensamento. O pensamento é matéria. Sabiam disso? O pensamento é matéria. Na verdade, tudo é, em algum nível, matéria. Os Espíritos explicam isso, né? No Livro dos Espíritos, que alguns fluidos são nada mais do que uma matéria tão quintessenciada, tão sutil, que nós não sabemos descrevê-la, nós não temos como ainda, né? Hoje em dia existem grandes laboratórios que testam partículas subatômicas, coisas ínfimas. O átomo parece esse planeta perto de uma das partículas que eles descobrem, né? E ainda assim está muito longe daquilo que é realmente a molécula primária, né? O fluido cósmico universal, chamado lá nos Livros dos Espíritos. De qualquer forma, a gente está emitindo, conforme a gente agrupa pensamento, agrupa ideias, a gente vai criando esses fluidos, criando e condensando isso e emitindo. A prece é um pensamento, então? Sim. É um pensamento que eu aliei a uma emoção boa, positiva, certo? E que eu direciono para um propósito, seja esse propósito eu louvar a Deus, seja esse propósito eu pedir a Deus algo para mim, tendo eu que passar por aquilo ou não, ou para agradecer por algo que aconteceu comigo, também, não é? Muito bem. E como que a gente vai fazer essa prece? Como que a gente vai falar? Sabendo que esse Deus é uma sabedoria suprema, sabendo que nós temos que passar pelo que temos que passar, sabendo que o pensamento necessita de emoção, qual é o melhor jeito de fazer a prece? Qual é a condição necessária
para que nós possamos fazer uma prece eficaz, já que a prece tem um propósito. É de pé, é de joelho, virado para Meca, de cabeça para baixo, batendo palma, fazendo polichinelo, gritando. Sinceridade. Eu posso ser sincero batendo palma? Pode. Posso. Posso ser sincero de cabeça para baixo? Pulando, gritando? Posso. Em silêncio? Também. Essa é uma coisa interessante. Quando Kardec pergunta, vai falar a respeito disso, qual o melhor jeito de orar, a gente tem sempre que... o Espiritismo, ele tem umas coisas que eu acho muito interessante. Um amigo meu uma vez me chamou a atenção, né? Estava conversando com ele sobre a questão do passe. A gente estava falando sobre os métodos do passe. Não sei se vocês sabem, mas tem alguns centros espíritas que dão... Cada um dá um passe de um tipo, e alguns dão um passe que eles chamam de padronizado. Já ouviram falar disso? Tem um cara, que daqui a pouco eu lembro o nome dele. Não, é o cara que fez o passe padronizado. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Enfim. E esse cara, ele seguia uma linha meio hindu, meio budista e tal, e eles têm essa questão dos chakras, etc. Então ele padronizou que o passe deveria ser feito de um jeito. Então tem os movimentos que faz um movimento assim, um movimento assim, um movimento atrás, um movimento, mas cada movimento significa e representa uma coisa e é direcionado para um chakra. Vocês já perceberam como que é o passe aqui? As pessoas impõem a mão. Tem outros lugares que as pessoas impõem a mão de frente e tem lugares que as pessoas nem impõem a mão. Simplesmente rezam. Estalar os dedos. Tem uns jeitos, não, E eu estava conversando com meu amigo sobre isso, né? Porque eu falei assim, olha... Eu não sei, eu acho que não tem necessidade de tudo isso. Eu estava falando da questão da necessidade, que nem eu estava falando agora, qual o melhor jeito de fazer uma prece. Junto com o passe é feita uma prece, né? Para dar uma maior eficácia. Fique à vontade, boa tarde. E ele falou assim, Paulo, quando a gente tem uma dúvida de como algo deve ser feito, vê Jesus. O que Jesus fazia? Né? E isso é uma das coisas que eu admiro no Espiritismo. O Espiritismo, lá no terceiro livro, do Livro dos Espíritos, nas leis naturais, e que eles estudam as leis morais, começa ali, nesse terceiro livro, ser criado o ambiente para se preparar o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eles estavam falando sobre o que seria o melhor para a moral, como seria o melhor comportamento, Kardec faz uma pergunta também objetiva e diz: quem seria a pessoa que serviria de exemplo moral para seguirmos? Né? Porque a gente pensa, ok, qual filosofia, qual que é o melhor caminho? Quem seria o modelo de pessoa, né, que viveu e que a gente deve seguir e falar assim, ok, esse é o modelo de moral? Os Espíritos respondem com duas palavras: veja Jesus. Jesus é um modelo o qual nós devemos ser seguido. É aquele a quem, quando nós temos uma dúvida de como proceder com outras pessoas, Jesus ensinava o relacionamento com o próximo, nós temos que ver o que o mestre faria, não é? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para que serve o caminho? Para a gente olhar, para a gente admirar, para a gente ficar gritando aleluia para o caminho? É para andar o caminho, gente. É para fazer igual a ele, né? E quando esse meu amigo falou isso, ele falou assim, e olha lá como Jesus, toda vez que precisava curar alguém, o que ele fazia? Ele impunha a sua mão.
Ah, Paulo, então se o cara não tem a mão, ele não pode curar? Tem casos, não tem? Pode curar ou não pode? Pode. Porque Jesus também demonstra numa outra parte que é a importância do pensamento. Tem essa outra parte também que é muito bonita, em que um centurião o procura, desesperado e aflito, porque a filha dele estava muito doente. Estava tão doente que ele não pôde nem trazê-la. Ele falou assim, olha, eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu sei que o Senhor é um homem de autoridade junto com Deus. E eu também tenho autoridade, eu tenho pessoas sob meu comando. E quando eu digo para este, vai daqui para lá, ele me obedece. E eu sei que se você disser para minha filha que ela está curada, ela vai se curar. E o homem falou com aquilo, crendo e esperançoso, olhando para aquele homem, sabendo que ele era a pessoa que poderia ajudar a filha dele. Jesus falou assim, pois você tem razão no que está falando, e grande é a sua fé, sua filha está curada. E realmente a filha dele havia sido curada por pensamento à distância. O pensamento exerce as coisas, o pensamento gera matéria suficiente para agir em prol daquilo o que queremos. Tá certo? Nós construímos coisas com o nosso pensamento, instruímos também. O pensamento constrói e destrói. Na base de todas as coisas materiais, na base de toda a criação, de todas as coisas, de toda a cocriação, nós somos co-criadores, participamos em conjunto com a criação, certo? Não é isso? A gente não é co-criador? A gente não faz as nossas coisinhas também? A gente não junta uma coisa com a outra e forma uma terceira? Eu pego um papel, pego um lápis, crio um texto. Eu não estou criando coisas também? Nós somos co-criadores. Aonde começa a criação? No pensamento. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Como estou conduzindo o meu pensamento e o meu sentimento na minha vida? Como eu estou direcionando essas coisas? Como eu estou equilibrando isso? Porque eu sou uma pessoa comum. Eu não sou ainda Jesus. Eu tenho horas que eu tenho medo, tem horas que eu tenho raiva, tem horas que eu tenho tristeza, tem horas que eu tenho aflição, tem hora que eu estou ansioso, tem hora que eu estou extremamente alegre, tem hora que eu estou aflito. O que tudo isso está fazendo na minha vida? A gente não falou que a prece é pensamento e sentimento? E quando a gente está agindo, mastigando, ruminando essas coisas, na hora de pensar essas coisas, a gente não está usando a cabeça e o coração? Se a prece, então, bem feita, bem elaborada, produz uma coisa boa, o que será que essas coisas que a gente está pensando, essas orações nada positivas que a gente faz sem perceber, estão materializando na nossa vida, estão atraindo para perto da gente? A gente está atraindo mais problema? A gente está atraindo mais dor, mais doença? Está atraindo mais medo, mais pânico? Eu tenho muito medo de sair de casa, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo do crime, eu tenho medo da violência, eu tenho medo de me perder, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo... E aquilo domina a gente. Olha, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa é ingrata, aquela pessoa não merece, eu alimento a minha raiva e alimento a minha fúria. E o que aquilo faz comigo? A gente não percebe fisicamente aquilo modificando a gente? Quando a gente está com muita raiva, não dá até uma gastura no estômago? Quando a gente está triste, parece que nossa energia drenou completamente, a gente
só falta cair no chão. Não é assim? Quando a gente está com medo, a gente paralisa. Não consegue agir, não consegue fazer nada por ninguém, nem por nós. E quando a gente reza? E quando a gente se conecta, então, a Deus? E quando a gente dá as costas para esses pensamentos, quando a gente fecha a porta para esse barulho, quando a gente olha para essas ideias que nos perseguem muitas vezes, sejam elas nossas, sejam elas inspiradas por influência externa, e isso não importa, porque importa o que a gente dá atenção. E quando a gente se fecha para isso e se abre para coisas positivas, olha para as pessoas com olhos bons, olha para as pessoas com sentimentos bons. Eu sou um cara que é contra ferrenhamente novelas. Eu acho novela uma perda de tempo danada. E eu acho que se quer aprender como não conversar com uma pessoa, assista a novela. As pessoas sempre conversam as coisas gritando, umas com as outras. Sempre gritaria, sempre, sempre, sempre. Teve uma novela que chamava A Favorita, quem lembra? Mulherada, yes! Adorava, né? Homens, não me olhem com essa cara não, tá? Eu vou falar uma coisa importante. Tinha duas mulheres, eu me lembro muito bem disso, tinha duas mulheres nessa novela, e uma no começo achava que era malvada e a outra era boazinha, depois descobria que era o contrário, uma era boazinha, a outra era malvada, e no fim a malvada vai para a cadeia. Eu me lembro que a penúltima cena mostrava a malvada na cadeia, toda machucada, e as pessoas que assistem a novela querem mais é que o malvado sofra, não é isso? Ninguém quer que o malvado melhore, ele quer que ele morra ou sofra, ou morra sofrendo, ou sofra morrendo, mas tem que acontecer alguma coisa ruim com ele, né? Malvado nunca pode ficar, né? Não tem uma reviravolta. E aí tá lá, né, para deleite dos noveleiros, a mulher toda machucada lá no final, com uma cara de amargurada, de rancorosa. E aí vem uma coisa que eu achei muito... Eu falo assim, isso aqui é uma coisa que eu nunca vi em novela. Eu assistia bastante novela também. Você chega na casa, você está na casa da sua mãe coloca na novela, filho, acabou a hora do desenho, agora é a hora da novela. Você não quer dormir, você... novela, enfim. E o que acontecia? A menina que descobriu-se que era boazinha, na verdade ela tinha sido criança, cresceu com aquela menina. E ela acorda no meio da noite com um sonho. E ela sonha e o cara fala, o que aconteceu? Ela, eu sonhei com a fulana. E eu lembrei de quando a gente era criança e a gente era amiga. E acaba a novela. Acaba a novela com uma coisa que eu nunca vi em novela. Acaba em novela com perdão. Nós todos fomos criança um dia. Nós todos um dia fomos diferentes, né? Apesar do que muitas vezes a gente pensa, prega, acredita, endossa. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui desse jeito. Sempre fiz assim as coisas. Não. Não. Mãe, você sempre foi assim? Sempre. Pai, você sempre foi assim? Sempre. Mentira. Quem que já saiu do ventre da mãe fumando, falando palavrão, praguejando, jogando? Quem? Ninguém. Nós aprendemos as coisas, nós alimentamos hábitos. Eles estão há tanto tempo com a gente que a gente acha que aquilo é parte da gente. Nós estamos enganados quanto a isso. São pensamentos que nós cultivamos, junto com sentimentos que nos aproximam dessas coisas e que se tornam coisas materiais. Nossos vícios, nossos problemas. Isso gera o que na gente? Doença, problemas familiares, problemas sociais, problema para arrumar emprego, problema porque perde emprego, problema para se manter num lugar estável, problema para se relacionar com a família, problema para se...
Tem um ditado, uma história indígena, né, que conta que uma vez estavam conversando com um velho xamã e ele falou assim: dentro de mim existem 2 cachorros, um é bom e o outro é mau, e eles brigam o tempo todo. E aí os índios mais novos perguntaram para ele: mas xamã, quem ganha a briga? Ele falou: ganha aquele que eu alimento mais. Qual cachorro nós estamos alimentando? Qual pensamento nós estamos alimentando? Que prece nós estamos deixando de fazer? Que oração nós estamos repetindo com os dentes cerrados, com raiva, com tristeza, com amargura? Quais os hábitos que nós estamos perpetrando na nossa vida que tem nos causado mal, que nós sabemos que tem causado mal? Nós vemos as coisas, nós estamos numa era em que nós não podemos dizer que não sabíamos. Vocês percebem isso? Nós vivemos numa era, estamos num país, moramos numa cidade, de repente essa palestra não serve para o cara que mora lá no meio da África, mora lá no meio do Xingu, que não tem... Mas nós aqui em São Paulo, quem que pode dizer que não sabia? Ah, eu não sabia. Eu posso dizer, eu não quis saber. Em Brasília ninguém sabe nada também. Ah, sabe. Né? Mas aqui, quem que pode falar, eu não sei? A gente pode falar assim, não, eu não quero saber. Eu vou fingir que não sei. Eu sei, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí a gente prova que não sabe. Que se soubesse, a gente não faria. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo. Ontem eu assisti uma palestra falando sobre evocações de espíritos. E eu falo muito sobre o meu pai, eu cito muito o meu pai nos exemplos da palestra. Mas ele me entende porque ele é um meu exemplo para essas coisas e ele ajudou muita gente contando a história dele, né? Ajudou muita gente a mudar a perspectiva. Porque o meu pai, ele fumou e bebeu por muitos anos. E apesar de todo mundo dizer, olha, isso vai te dar um problema, olha, ah, não, isso aí eu morro, meio pronto e acabou. Né? É simples assim. Não. E não tinha medo. Né? A pessoa pega a caixa de cigarro hoje, que está aquelas fotos horríveis, aqueles fatos perturbadores, e fala assim, ah, beleza, vou acender 2 de uma vez. Não é? Tanta campanha falando sobre as mortes no trânsito, etc, etc. E tanta gente que termina de beber, pega o carro e vai embora. Anda sem cinto, né? Usa droga, tem relações sexuais sem camisinha, por aí vai. Voltemos ao caso do meu pai. O caso do meu pai era que ele não fumava e que achava que não tinha problema. Mas meu pai teve problema. Ele teve uma trombose séria, gravíssima. De cara ele perdeu uma perna, nessa altura aqui da perna. Ele descobriu que estava com diabetes também muito alta. Ele quase morreu por conta da diabetes, quase morreu por conta da trombose. Passou 3 meses que ele fez a cirurgia, a ferida não cicatrizava por conta da diabetes. Ele fez uma ferida na outra perna, perdeu a outra perna na mesma altura e ficou amputado. Um homem com 53 anos. E ele tinha uma revolta muito grande, que ele pensava assim, poxa vida, Deus, eu casei, eu tive filhos, criei, trabalhei, fiz tudo certo. Por que você está me castigando desse jeito? A gente já se perguntou algumas vezes isso. Ô Deus, por que acontece isso comigo? Sou tão bom. Eu não mereço isso. E estava ele lá revoltado, sofrendo muito, né? Sofrendo com a doença, sem entender isso. E aí, conforme foi aumentando o entendimento dele, foi passando mais o cigarro, ele é um vício terrível. É um vício terrível. A nicotina, ela vicia a pessoa de um jeito. O médico Drauzio Varela falou que de todas as drogas que ele já viu as pessoas tentando se livrar, as que mais sofrem é a pessoa que tenta se livrar do cigarro. Mas a gente pode falar de um monte de coisa, porque isso depende para cada um. Para mim, cigarro não interessa, outras coisas eu fico... Né? Tem gente que fala assim, não, mas eu estou ótimo, eu não fumo. Uma vez eu dei uma palestra falando sobre cigarro, a pessoa saiu, não, mas eu não fumo, essa palestra não serve para mim. Não fumo, mas não tenho vontade de beber, pornografia, drogas, maledicência,
inveja. Qual é a sua droga? Qual é o seu barato? Qual é aquilo que você persegue que te faz mal? E aí, meu pai, nessa fase de recuperação, estava muito revoltado e por conta de sentir demais falta da nicotina, um dia que ele brigava muito com a gente, brigava com a minha mãe muito, porque ele queria, ele tinha vontade, a gente escondia as coisas, tirava dele, e um dia ele brigando com a minha mãe, que, pô, não sei o que, se eu quiser fumar, eu fumo, tal, não sei o que, ela falou assim, então tá bom, muito bem, pera um pouquinho, foi lá no bar, voltou, você quer fumar? Tá aqui, ó, fuma, pode fumar. Ele pegou a cartela, olhou. Só que aí uma coisa é eu dizer, eu não tenho medo da consequência, quando eu nunca sofri a consequência. Ele sabia o quanto tinha doído. Ele estava olhando ali para baixo, não tinha mais perto. Ele tinha um cano que passava aqui, que era uma cirurgia que ele fez para substituir uma veia. Ele passou o diabo por conta daquilo. E aí ele olhou aquilo e sabia que se ele voltasse a fumar, ia ser pior. Ele jogou o maço fora e nunca mais falou em voltar a fumar. Mudou de vida, melhorou, mudou um monte de hábitos. Continuou uma pessoa imperfeita, mas graças a Deus melhorou em muitas outras coisas, ajudou bastante gente depois com isso. O que eu quero dizer, gente, é que a gente tem que olhar na nossa vida, isso. É muito fácil desafiar as coisas quando a gente não sofre as consequências, né? Lembra, a gente era criança, alguns de vocês ainda são, que a gente tocava a campainha e saía correndo? Era legal, né? Vocês lembram que o amiguinho que foi pego, ele não tocava mais? O amiguinho que foi pego, tomou um ralo, tomou um sabão, ele não tocava mais, porque ele sabia o que acontecia se ele fosse pego. A pessoa que é adúltera, tem relações extraconjugais, a pessoa que se droga e nunca teve uma overdose, né? A pessoa que sai por aí fazendo sexo divertidamente, nunca pegou nenhuma doença venérea grave, uma doença sexualmente transmissível. Não tem perigo, não tem problema, não tem nada, não pega nada, até que pega. E agora? Né? Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando que pensamento, a gente está falando da ação da prece, a eficácia da prece, o jeito de rezar, o jeito melhor de rezar. Para a gente pensar no jeito melhor de rezar, eu estou ilustrando aqui que se o pensamento, se a prece é pensamento e emoção, a gente faz diversas preces no nosso dia para as coisas equivocadas. Nós nos equivocamos quanto àquilo que devemos manter os nossos pensamentos, nós nos equivocamos sobre aquilo que arrasta a nossa atenção e que a gente se fixa. Não é? Porque fixa a nossa atenção. Certas coisas nos atraem mais do que outras. Como eu falei, tem gente que sai da minha palestra e fala assim, mas eu não fumo. Eu não estou falando só de cigarro, estou falando de qualquer coisa. O que é que prende a gente? O que é que faz a gente ficar querendo voltar sempre? Que a gente sabe, no nosso íntimo, a gente sente que aquilo não faz bem, mas a gente volta para lá. A gente é atraído pelo pensamento, né? Então, já que eu falei de tudo isso, etc., ilustrei as situações, a gente tem que pensar então, tá ok, Paulo, como eu me livro disso? A gente falou, o nosso amigo ali falou que faz uma prece de manhã, uma antes do almoço, ele fala assim, por favor, senhora, comida, depois do almoço fala, obrigado, senhor, pela comida, e outra para dormir, é isso? À noite. Tá ok. A prece, como a gente estava falando, que Jesus ensina, é que a prece, ela tem que ser uma coisa que a gente tem que fazer
Vocês sabem como que a gente tem que fazer a prece? Eu brinquei no começo de pular, de não sei o quê, mas sabe como que a gente tem que fazer a prece? Despido. Como assim? Despido. A gente tem que se despir para fazer a prece. Não, Paulo, você está brincando. É sério? Jesus disse, quando for fazer a sua prece, entra no teu aposento e lá, despido, você abre o seu coração para Deus. Então tem que ficar pelado, Paulo? Não, pelo amor de Deus, não, né? Vou rezar agora, tá, gente? Tira a roupa. Não. Não, mas tem que ir no seu aposento. Aí eu só tenho que ir no aposento. E quem é sem teto não reza? Como é que faz? Nós temos que nos encontrar com a nossa intimidade. Nós temos que nos encontrar com a nossa essência. Nós temos que estar despido das máscaras, das personas, das fantasias, do deixar de ser. Nós temos que nos humilhar. E nos humilhar é nos tornarmos humildes, reconhecermos o nosso verdadeiro tamanho, a nossa verdadeira pequenez diante de tantas as coisas que existem. Há tantas pessoas melhores que a gente, tantas pessoas que sabem mais, que fazem mais, etc, etc, etc. E nós, na pequeneza que nos encontramos, estamos aqui tentando viver. Estamos aqui tentando encontrar caminhos para solucionar os problemas da nossa vida. Estamos aqui tentando solucionar as coisas simples, a louça, a chave, a escola, isso, aquilo, que são tão relevantes quanto as coisas maiores. Sem elas a gente não vive, sem elas a gente não faz nada demais com a nossa vida. Então é necessário ser humilde, se reconhecer, dizer ao Pai, me ajuda. Como o centurião pediu, me ajuda lá com aquele problema que eu estou, me ajuda a consertar e resolver aquilo. A gente chamar Jesus para dentro da nossa vida, aceitá-lo, olhar para Ele como um caminho, um modelo a ser seguido, aquele modelo que a gente falou, que é o modelo moral de todas as coisas, aquele para qual, quando nós temos uma dúvida, eu não sei como agir com meu irmão, Pai. Eu não sei, eu estou com um problema com meu marido, eu não sei o que eu faço. Eu estou com um problema com a minha filha, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe. Eu estou com um problema com o meu amigo no trabalho, eu não sei, Deus, o que eu faço. O que Jesus faria? Ora pelo teu irmão, pede ajuda por ele, pede ajuda para si, pede ajuda para o anjo da guarda dele, pede ajuda para o teu anjo da guarda. Me ajuda a superar isso. Me ajuda a encontrar um caminho melhor, me ajuda a ser para Ele como eu gostaria que Ele fosse para mim. Me ajuda a eu perdoar primeiro antes que eu peça perdão. Me ajude que eu dê, que eu ame antes de poder receber o amor. Criar em si a condição necessária para receber as boas dádivas, afastar os maus pensamentos, mudar os maus hábitos, trocá-los por hábitos novos, mais saudáveis. A gente tem medo de abandonar as coisas velhas porque a gente não sabe o que a gente vai fazer. Procura uma coisa nova, boa. Sábado à tarde podia estar fazendo tanta coisa, podia estar no churrasco, podia estar bebendo. A gente está aqui no centro, ouvindo uma palavra, tomando um passe, cuidando do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso pensamento, para que ele seja melhor, mais forte, mais eficiente, para que ele me traga, então, um caminho, uma opção para a minha vida, para aquilo que eu estou procurando e necessitando. Nós aqui só mostramos as coisas, todas essas coisas, ferramentas que nós temos que usar na nossa vida. Não adianta eu com um alicate bonito, forte, de ótima marca, e colocar ele em caixa de ferramenta e nunca abrir. Um martelo e nunca bater um prego, comprar uma fita e nunca enfeitar nada, comprar uma tinta e nunca pintar coisa nenhuma. Nós temos que usar as ferramentas que nós aprendemos aqui na nossa vida, efetivar na nossa vida o bem que nós queremos que aconteça nela. Podemos pedir, podemos rezar com fé, com
com sentimento, com pensamento, com coração e agir conforme as inspirações vêm. Hoje nós recebemos um monte de inspirações. Hoje nós recebemos uma inspiração de procurar saber como é o evangelho no lar, como eu posso fazer esse evangelho, como eu posso trazer para dentro da minha casa paz e harmonia, como eu posso procurar um estudo nessa casa para eu aprender mais coisas, para eu poder agir de uma forma melhor, para eu aprender a tratar melhor o meu próximo, agir com caridade. O que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Pergunta cabe a cada um de nós. As situações vão aparecer na nossa vida para a gente efetivar, uma de cada vez. Eu vou chegar em casa e vou esquecer isso, ou eu vou marcar lá na agendinha, tal dia, evangelho. Eu vou, quando começar a pensar uma coisa ruim, eu vou me fixar naquele pensamento, ou eu vou lembrar que eu não posso impedir as aves de voarem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que elas façam ninho nela. E afastar os maus pensamentos, procurar os pensamentos bons, chamar Jesus através de uma leitura, através de uma prece sincera e pedir a ajuda que a gente precisa, agradecer sempre por todas as coisas que nos servem de aprendizado nessa vida e glorificar esse Deus maravilhoso que permite num universo tão gigantesco que a gente possa viver intensamente o nosso pequeno universo, mas um universo que a gente se esforça para tornar feliz, brilhante, produtivo e mais ativo. Podemos tornar a nossa vida melhor, meus queridos? Podemos tornar a nossa vida aquilo que a gente realmente quer? Sim? Então começa hoje esse exercício, tá ok? A gente começa hoje colocando a prece, não só de manhã, de tarde, de noite, mas em cada momento que nós tivermos necessidade, desde que a gente esteja ali com o nosso coração e mente bem sintonizados. Tá ok? Essa é a lição dessa tarde. Muito obrigado pela atenção. Deu certo, né? É até as 4 ou até as 4:30? Até as 4:30? E são 4 horas agora? Então eu vou falando mais, tá, gente? Eu agora entrei numa parte aqui que eu ia começar, eu falei, ixi, acabou o tempo. Não, tem mais meia hora. Tudo bem? Vamos lá falar mais? Então, eu estava falando sobre essa questão da gente entrar no quarto e se humilhar. Parece estranho isso? Sim ou não? Nem um pouquinho? Eu me humilhar? Porque é comum a gente se humilhar para as pessoas. A pessoa vai lá, bota o dedo na nossa cara. Primeira coisa que a gente fala, quem é você? Com quem você pensa que você está falando? Não é isso? Não é? Você está falando com quem? Tem uma piadinha. Aqui eu acho interessante, estou acostumado a palestra de 45 minutos, 50, dos 50 o pessoal já está dizendo, Paulo! É que 1h30, né? Eu fico assim, está acabando. Ah, pode falar mais. Então fala mais. Tem uma historinha que o rapaz liga lá, um cara liga para um... eu queria fazer tal coisa. Cara, não vou fazer nada. Eles começam a discutir. E o cara fala assim, você sabe com quem você está falando? E o outro responde, com quem? Ele está falando com o presidente da empresa, rapaz. Aí o rapaz fala assim, e você sabe com quem você está falando? Ele, não. Ele, ótimo. Desliga. Graças a Deus, senão ia ser mandado embora. Senão ia ser mandado embora agora, né? Então a gente tem esse ímpeto, né, por mais que a gente possa falar conscientemente, me humilhar não é estranho, é estranho. Na hora de fazer o negócio é muito estranho, não é? Você tem que falar assim, então, sabe, na verdade eu não sou nada disso. Na verdade, eu uso creme, minha pele não é realmente desse jeito, eu coloquei silicone, eu não tenho nada disso. Eu estou usando um salto 15, entendeu? Na verdade eu tenho meio metro, né? Sabe assim? Na verdade minha boca não é tão vermelha, é pálida, eu tiro esse batom aqui
Meu cabelo é enrolado, não é chapinha. Pode, claro. Meu pai, uma vez, ele foi ao Chico Xavier e ele tinha um livro que o Chico autografasse, o livro do Chico autografava. É. Aí, quando chegou lá, ele elogiou o Chico e tal, não sei o que. O Chico, não. O Chico. Aí o Chico pegou e autografou, né? Aí meu pai pegou o livro e foi embora. Aí meu pai olhou assim e falou, não, peraí. Não, ele escreveu Cisco Xavier. Aí ele foi lá, né? Francisco. Falou assim, não, é isso mesmo, tá certo, eu sou mais que um cisco. Cisco. Um cisco mesmo, vou deixar assim. É. Deixar assim. Eu trabalhei com um coordenador, né? E eu tive duas experiências boas que me ajudam a me colocar no meu lugar. Eu me lembro muito desses caras. Claro que não é toda hora que eu lembro, eu também dou essas dicas. Você tá pensando, você tá com quem? Né? Também tem esses ataques, né? Eu sou normal. Pra vocês saberem, né? O pessoal às vezes pensa, né? Assim, nossa, você é palestrante espírita. Eu só vou na frente e falo, meu amigo. A minha vantagem aqui nesse salão é que eu estou perto do palestrante, eu fico tentando ouvir mais de perto aqui e ver se eu aprendo alguma coisa melhor. Mas eu dou um monte de tropeção, né? E aí esse coordenador ele falou uma coisa muito bacana, né? Ele falou assim, a gente trabalhando com projeto, né? Trabalho com desenvolvimento de sistema, ele falou assim, vocês acham que vocês são muita coisa? Vocês são porcaria nenhuma. Ele não usou esse termo. Vocês são porcaria nenhuma. Se vocês fossem bom mesmo, vocês estavam lá na NASA, fazendo aqueles programas, aqueles projetos que conseguem colocar um foguete na Lua. Vocês fazem esses projetinhos mequetrefe e dá problema. Aí eu fiquei assim, é verdade. É mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa, eu trabalho com isso, eu faço aquilo, né? Eu sou especialista nesse negócio. E como é que está o seu projeto? Tá capenga, tá atrasado, estamos devendo, tá faltando coisa, deu erro já. Vai fazer um negócio desse jeito para mandar um foguete para a Lua, parar no Sol. Ou não para em lugar nenhum, embora no universo, né? E uma outra vez eu fui numa reunião de palestrantes, tem um outro centro que eu dou palestra, né? E que eu frequento lá desde muito tempo. E eu comecei lá, novo, assistido e tal, trabalhei na recepção, trabalhei em um monte de coisa, fiz curso na casa. E aí, há alguns anos eu comecei a trabalhar como palestrante lá. E o presidente da casa, ele estava falando um negócio que foi muito engraçado. Na reunião de palestrantes, ele, palestrante você acha muita coisa? Palestrante é um trabalhinho mequetrefe. Vem aqui, fica meia hora, uma vez por mês, vem dar uma palestrinha e acabou, foi embora, fez nada. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, é verdade. É verdade. Pensa, eu venho aqui e falo, quem que rala aqui no centro? O pessoal que vem, que limpa, que cuida da casa, está cuidando da manutenção, tá? Então, eu falo para o pessoal que eu tento lembrar dessas frases, esses comentários, porque por mais que eles às vezes pareçam um pouco grosseiros, ainda mais com as outras palavras que eu não falei que o meu coordenador disse, eles trazem uma realidade da nossa condição, né? Nós às vezes nos colocamos, muitas vezes nos colocamos acima de algumas pessoas, né? De repente a gente não se acha melhor que todo mundo, mas que algumas pessoas, com certeza, que aquele fulano lá, aquele que é da igreja, que ouve aquele tipo de música, que lê aquele tipo de livro, que é da turma dos nerds, que é do fundão, que a gente sempre é melhor do que alguém. O pessoal que toma melhor, sabe assim? Eu sou sempre melhor do que alguém. E desses que eu sou melhor, não admito que me venha falar. Então a gente tem ali essa ideia nossa de ser muita coisa. De ser bastante coisa. Vocês acham que não? Critica alguém a criação. O método que a gente foi criado. Quando a gente vai casar, vocês que são novinhas aí, vocês ainda não sabem disso. Vocês já casaram? Já casaram? Já casado? Quem aqui não é casado? Levanta a mão as meninas aí do fundo.
Ah, você é casada? Você é casada? Você? É? Não levantou a mão, pensei, já casou novinha desse jeito? Você é solteira? Então, quando a gente é casado, os casados aí não me deixem mentir sozinho aqui, por favor. Quando a gente vai casar, tem minha criação, né? Eu com meu pai e minha mãe, os meus irmãos, e ela com a família dela. E a família dela é daquele jeito, né? Tem aquele irmão dela que, Maria, né? Faltou uma chinelada, viu? Tem aquela irmã dela que faz negócio que você fica virando o olho, meu Deus do céu. Né? Isso daí é o quê? A mãe que toda vez passava a mão na cabeça, porque a família dela não tem honra. A criação boa foi a minha, né? Né? E o outro, a gente está ali se comparando. Então, por isso que eu estou falando que, por mais que a gente possa conscientemente dizer que se humilhar não é difícil sim. É difícil. Tem um caso, tem uma parábola de Jesus, que é a parábola do fariseu e o publicano. Vocês sabem o que era um publicano? Quem não sabe aqui o que era um publicano? Pode levantar. Tá bom, eu conto mesmo assim, tá? Eu acho que não. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Os judeus detestavam eles, eles não eram religiosos, eles viviam bem, eles viviam a custo dos... Eles tinham que recolher os impostos judeus para repassar para os romanos e ficava com uma boa parte ali. Eles eram, sempre que falava de publicano, era tipo coisa que eles cuspiam de lado e falavam raca, que não era coisa boa. Tá? E, por outro lado, existiam os fariseus, que eram os doutores da lei. Eles representavam a igreja e a igreja era a lei. O estado deles não era laico, o estado deles era religioso. Então, um fariseu era alguém que conhecia muito, era uma pessoa muito ligada, era uma pessoa conectada com Deus, né? E Jesus, sempre que ele dava um exemplo de religiosidade, etc., ele sempre colocava o fariseu em maus lençóis. Ele sempre colocava o fariseu em maus lençóis. Ele demonstrava que o fariseu, na verdade, agia muito de uma forma externalizada, demonstrava demais as coisas, mas não sentia aquilo. E essa parábola, ele conta o seguinte, ele fala que estavam perguntando uma vez para ele como se devia rezar, e ele falou assim, eu vou contar essa parábola. Uma vez estava no templo rezando um fariseu, que agora vocês sabem que era um cara importante ali ligado com Deus, e um publicano. Diz que o publicano, o fariseu rezava assim, graças te dou, Deus, porque sou um homem justo e honrado, e não sou como aquele publicano ali, ó, que é um cobrador de impostos, um mulherengo, eu dou dízimo de tudo que eu ganho, eu faço tudo que está escrito, eu jejuo, eu faço tudo, tá certinho, eu sou um homem bom. Lá no cantinho, o publicano, Jesus contava, não ousava nem levantar a cabeça. Ele nem ousava levantar a cabeça, mas batia no peito. E falava assim, Deus, me favorece a mim, que sou injusto e sou impuro, que sou pecador. Jesus disse, eu te afirmo que o publicano voltou para casa justificado e não o fariseu. Mas vale a intenção do que as palavras. Jesus mostrava isso em diversas situações. Mais vale a intenção, o sentimento do que as palavras. Às vezes a pessoa é muda. Às vezes a pessoa não conhece o idioma. Às vezes a pessoa não leu a Bíblia. E aí, como que faz? Não reza? Não se liga com Deus? Deus não vai ouvir? Será? Claro que não. Claro que não. Mas quando a gente entra em contato com isso, com uma sintonia superior, porque se pensamento é matéria, né? Ondas de rádio são matéria, se a gente ligar um rádio aqui e colocar numa estação, pega, não é isso? Os nossos pensamentos também eles se conectam em algumas coisas.
Quanto mais elevado o nosso pensamento, quanto mais elevada a nossa intenção, maiores as esferas às quais eles vão se ligar. As chances de sermos ouvidos por pessoas mais importantes depende principalmente da nossa fé. Como a gente faz então para aumentar a nossa fé e ser ouvido por instâncias maiores? Vou contar uma outra história. Tem um livro que se chama Os Mensageiros, do André Luiz. E tem um caso que ele conta em que uma mulher, ela estava orando, pedindo para Maria, Maria, mãe de Jesus. Ela se tornou um espírito esclarecido e se dedicou à causa do amor ao próximo, da caridade, e ela é um espírito evoluidíssimo, que ajuda nas mais altas esferas e olha, sim, pelo nosso planeta Terra. E acho que o caso era uma mãe que estava muito aflita pelo filho. E ela ora com tanto fervor, com tanto amor, com tanta humildade, se colocando no seu lugar, pedindo profundamente por aquela pessoa, que a prece, como eu falei, ela se conecta em alguns níveis. Então chega em algum departamento que está próximo e as coisas vão subindo, vão sendo intercaladas, vão sendo escaladas, vão chegando através dos mensageiros. Mas no caso dessa mulher, a prece dela foi tão forte que a própria Maria a escutou. E ela mesma intercedeu pela mulher e pelo filho dela, diretamente. Mas para acontecer isso, é como gritar numa multidão e a pessoa que está na montanha mais alta te ouvir. Né? Isso. Jesus disse que nós podemos mover montanhas com o nosso pensamento. Não é isso? Com a nossa fé. Olha o tamanho da montanha que essa mulher trouxe para si. Isso é algo impossível para nós? Não. Então nós temos que pensar aí o que foi o catalisador, o que foi o elemento que ajudou a prece dessa mulher ser tão grandiosa. Vocês sabem o que foi? Pensamento elevado, mas ela precisou de uma coisa para ser levada até esse pensamento. Força energética? O amor. O amor é a coisa mais transformadora que existe. O amor, ele muda as pessoas de um jeito que a gente não entende, né? Quem é que já encontrou o seu amor sabe do que eu estou falando, não é? Quem já viu pessoas que encontraram amor e mudaram o rumo da vida, né? Mudaram o jeito que era. Nossa, vivia perdido, vivia fazendo isso, vivia envolvido com problema, encontrou aquela pessoa, encontrou amor, mudou, se afastou de tudo aquilo. Como eu estava falando no negócio do pensamento dos hábitos, né? Quando a gente pensa em deixar de ser uma coisa, o grande problema da gente aceitar a mudança é o medo, sabe do quê? Sabe do que a gente tem realmente medo quando a gente pensa tem medo de mudança? Medo de morrer, medo da morte, medo da não existência. Vocês lembram lá que no começo eu falei que a gente se identifica com o pensamento, com uma ideia de uma forma que a gente acha que a gente é aquilo? Eu sempre fui assim? Eu sempre agi desse jeito? Quando a gente pensa que a gente vai mudar, a gente pensa, eu vou deixar de ser desse jeito. E se eu deixar de ser o que eu sou, eu não sei o que eu vou ser. E eu tenho medo. A mudança é mais fácil quando a gente visualiza ou procura visualizar o que vai ser de mim depois da mudança. Eu não sou o que eu faço.
Eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu estou acostumado, aquilo que eu tenho hábito, mas eu não sou o que eu faço. Então eu posso mudar de hábito, eu posso mudar de pensamento. E o amor é um catalisador, por quê? Porque ele vislumbra para a gente uma coisa melhor depois que eu deixar de fazer o que eu faço, depois de agir como eu ajo, né? O André Luiz, no filme, né? Eu gosto do filme, eu achei que ficou muito bonito. Alguém aqui não assistiu o filme Nosso Lar? Todo mundo assistiu? Não assistiu? Desde o começo. É um filme muito bom, que não assistiu, assista, é excelente, mas quem lê o livro também vale. E tem uma hora que ele vai visitar a esposa, né, na Terra, e ela tinha casado com outro homem. Gostava desse outro homem. Quando ele vê aquilo, ele fica bravo, ele fica possesso, ele quer chutar o balde, ele quer quebrar tudo, quer sair dali, ele sai dali transtornado. Ele tinha uma vida antes de desencarnar, que o levou ao desencarne, uma vida meio devassa, uma vida meio, né, problemática, uma vida de vícios. E ele se vê, bom, se eu não tenho aquilo, então eu volto para lá. E quando ele chega na porta daquilo, ele olha e fala assim: eu já estive aqui. Eu já sei o que tem aqui dentro. Eu já sei aonde me leva esse caminho. Eu não quero mais ir aqui. Dentro desse caminho que eu vivia, tinha muito sofrimento, tinha muita dor, tinha muita amargura. Eu estava iludido, eu estava perdido ali. Eu achava que eu conduzia muitas coisas, mas eu era um joguete naquilo tudo. Eu não quero ir por esse caminho. O amor transforma a gente, né? Quando ele se incorpora, quando a gente abandona certas ideias. Ah, eu vou ficar com fulano porque fulano é minha salvação. Se fulano não tiver, eu morro. Viveu a vida inteira sem fulano, sem fulana, vai morrer porque está sem ele? Né? A gente tem que aprender e mudar com os relacionamentos, e viver e melhorar e crescer com os relacionamentos e aproveitar enquanto os relacionamentos estão acontecendo, né? Mas a gente segue, a vida segue, né? E a maior dádiva que a gente pode ter é essa mudança que as pessoas podem causar na nossa vida, ajudar a causar na nossa vida, né? Porque tem gente que fala assim, vocês já ouviram gente falando assim: ah, isso aí só Jesus que muda. Jesus tem que vir tocar a pessoa e aí a pessoa muda. Aí a pessoa fala assim: amém, amém, aleluia, etc, etc. E eu falo assim, cara, sabe quantas pessoas Jesus pessoalmente fala assim: ó, me segue, vem comigo? E a gente fala assim: você tá louco? Eu? Você? Não sigo, não vou. Quantas pessoas Jesus fez isso e nos seguiram? Se você não está pronto, se você não quer mudança, se você não aceita, vem Jesus pessoalmente e fala: vamos, e você vai falar: daqui não sai daqui, ninguém me tira. É o amor que tem que causar a mudança, é a dor que causa a mudança muitas vezes. Mas a dor, se ela não for aprendida, se ela não for sentida, absorvida, se nós não compreendermos o motivo da dor, de nada adianta. De nada adianta. Não adianta o pai bater no filho e falar: isso é para você aprender. Aprender o quê? Aprender que quando eu faço uma coisa errada eu tomo uma chinelada? Aprender que quando eu faço uma coisa errada você vai gritar, você vai... Eu tenho que entender a consequência real da coisa. Lembra o exemplo que eu contei do meu pai? Não adiantou olhar a fotinho, não adiantou falar e não adiantou. Ele teve que passar por aquilo. A gente vai ter que perder as pernas para mudar de vida. A gente vai ter que passar por alguma cirurgia, vai ter que morrer, vai ter que ficar doente, vai ter que perder emprego, vai ter que repetir de ano, vai ter que... O que acontecer? Para a gente entender
que não precisa passar por isso. Que a gente pode aprender com os exemplos das outras pessoas, que a gente pode olhar a história do mundo, olhar a história das coisas e aprender com isso. Se convencer que certas coisas que as pessoas fazem levam sempre a sofrimento, certas atitudes que a gente faz são destinadas a isso, né? Vocês já viram aquela piadinha infame que a pessoa fala assim: ah, eu bebo é para ficar ruim, se fosse para ficar bom eu tomava remédio. Né? É engraçada, né? Mas fica ruim, fica bem ruim, fica bem doente. Você vai querer tomar mais uma ou vai querer tomar um remedinho? Né? Quando dói a gente chama, né? Tem uma música, tem um filme japonês, uma animação, que é uma graça esse filme, chama Viagem de Chihiro. É muito lindo esse filme, a trilha sonora dele é magnífica também, né? E no final, nossa, eu me lembro que eu debulhei em lágrimas com essa música. A mulher, ela canta com uma voz bonita. Eles colocam a tradução da música. E um trecho dessa música, ela fala assim: quando nós caímos, nós olhamos para cima. E aí então lembramos que o céu é azul. Né? O céu sempre esteve lá. O céu sempre esteve azul. Mas às vezes nós precisamos tombar, nós precisamos não porque temos que passar por isso, porque nós não nos convencemos de que vai acontecer problemas, que as coisas vão dar errada também com a gente. Que aquela fotinho do cigarro vai acontecer com a gente, que aquela separação que aconteceu na novela vai acontecer com a gente, que aquela história trágica do livro vai acontecer com a gente, se a gente permanecer na vida que a gente está